Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu quero ler para os irmãos Mateus capítulo 7, do versículo 17 até o 20, diz assim: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto é maravilhoso e nós precisamos compreender bem o que diz a palavra de Deus. Existiu um homem que ele compreendeu a palavra de Deus, ele trouxe a palavra de Deus para a vida dele e assim ele conseguiu contagiar um lugar onde ele foi morar. Eu estou falando de Richard Baxter, que chegou na cidade de Kidderminster em 1641. Aquela era uma cidade das mais condenáveis em termos de pecado. Havia muita corrupção naquele lugar. Depois que ele permaneceu lá por 19 anos, a cidade foi transformada através das suas orações, do seu trabalho de pregação e do seu testemunho de vida, levando o reino de Deus para aquelas vidas. Irmãos, vocês imaginam o que é ter uma cidade inteira transformada por causa de uma pessoa que tinha o reino de Deus? Por causa de uma pessoa que orava incessantemente, que trabalhava pelo pão espiritual naquele lugar? Você tem noção do que significa isso? Não é isso que nós deveríamos buscar? Não é isso que falta na igreja hoje? Não é essa disponibilidade de coração que a igreja hoje não tem mais? Sejamos mais comprometidos com o reino de Deus, para que os frutos que há em nós possam ser observados pelas pessoas ao nosso redor e para que elas também desejem ter o reino de Deus. Richard Baxter escreveu uma obra baseada em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, onde fala sobre um descanso reservado para o povo de Deus. Este livro se chama O Descanso Eterno dos Santos. É uma versão condensada que se tornou um best-seller no meio da literatura evangélica e eu recomendo esse livro, é maravilhoso. E eu quero trazer para vocês aqui uma citação dele que está na página 65. Diz assim: Primeiro Cristo traz o coração da pessoa para o céu e só depois a pessoa. Todo aquele que verdadeiramente se deleitou em Deus por intermédio de Cristo, mais que em todas as outras coisas do mundo, alcançará esse descanso. E todo aquele que desejou ter qualquer outra coisa, não o alcançará, a menos que Deus o transforme. Richard Baxter, quando escreveu, ele tinha bastante propriedade em dizer essas coisas, porque ele conhecia a palavra de Deus com profundidade. Ele conhecia aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, dizendo para pensarmos nas coisas que são de cima. Ele conhecia aquilo que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, dizendo que onde está o nosso tesouro,
ali estará o nosso coração. Ele conheceu com profundidade a palavra e ele vivia a palavra de Deus. Ele mantinha os seus pés na terra, mas a sua mente e o seu coração estavam no reino do céu. E assim precisa ser a vida dos cristãos. Nós precisamos ter a mente e o coração no reino de Deus. Irmãos, amar Jesus Cristo é o segredo para nós morarmos naquele descanso eterno, para nós irmos morar no céu. Irmãos, o que nós podemos aprender sobre o reino de Deus através da vida de Richard Baxter é a respeito do amor ao Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele fez foi por amor a Jesus. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus não leva para o céu pessoas que não amam o Senhor Jesus Cristo. O céu será vivido por pessoas que são completamente apaixonadas, que amam o Senhor Jesus Cristo e que por causa deste amor abdicou da sua própria vontade, perdeu a sua vida aqui na terra para ganhar em Cristo. Que deixou de viver a sua própria vontade para viver a vontade do Pai, assim como Richard Baxter fez. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Amém.